E aí eu cheguei no fundo do poço. E é engraçado porque eu nunca tinha visto uma Bíblia na minha vida. Eu nunca tinha ouvido a palavra Espírito Santo. Nunca tinha ouvido isso aí, né? Deus Pai. Eu só sabia o nome Jesus porque passava um filme no Natal, né? De Jesus. Aí sabia que tinha Jesus, mas nunca fez sentido aquilo para mim. E nesse verso aqui é engraçado, né? Que fala que o mundo nos odeia, né? E eu era do mundo e eu não conhecia nenhum cristão. Nunca tinha conversado com um cristão, mas eu odiava os cristãos. A Bíblia é incrível, né? Ela traz essa verdade. Jesus diz, né? O mundo nos odeia, e é verdade. E um dia eu cheguei assim no fundo do poço. O que é chegar no fundo do poço? Você não ter conceitos morais e todas as coisas que você faz te levam para uma encruzilhada que você acha que se você morresse era o melhor, porque tudo aquilo ia passar. Então, quando você sentir que se você morresse ia ser bom, então você chegou no fundo do poço, né? E eu cheguei nesse momento da minha vida, tanta coisa ruim que eu fiz, né? Que aí eu meio que no desespero um dia, eu liguei para um amigo meu e eu tava passando um momento extremamente difícil na minha vida. Extremamente difícil em todas as áreas, né? Porque tudo na minha vida culminou na área emocional, financeira, física, que era alcoólatra, né? Tudo entrou em colapso. E aí um dia eu conversei com um amigo meu pelo telefone, ele me disse assim, sabendo da minha situação, ele falou, olha, eu posso te ensinar uma coisa, né? Eu sei que está num momento muito difícil da sua vida. Quando você estiver sozinho no seu quarto, ó, eu vou te ensinar 3 palavras, você fala, né? Eu falei, falo, né? Ele falou assim, você vai falar assim, ó, Deus, Deus, Deus. Aí eu falei, só isso? Ele, só isso. Eu, tá bom, mas eu não ligava, eu não gostava de ouvir nada de Deus, né? E eu só ouvi ele falar porque esse meu amigo, ele era rico, né? Ele era rico, então eu era uma pessoa, assim, totalmente egoísta, com os princípios totalmente errados, né? E aí, tudo bem. Aí eu desliguei o telefone, liguei para uma outra moça que eu conhecia. Eu morava numa casa e ela frequentava em casa. E eu tinha acabado de me separar também. E essa moça, quando eu liguei para ela, ela veio com a mesma conversa que esse meu amigo. Eles não se conheciam. Mas ela disse assim, ó, eu sei que você tá morando sozinho, você se separou, você tá no momento mais difícil da sua vida, eu posso te ensinar uma coisa? Eu falei, pode. Quando você estiver sozinho na sua casa, Hélio, eu sei que você não gosta de falar de Deus, mas faz assim, ó. Faz de conta que você tá falando com as paredes ou com o universo. Você fala assim, Deus ilumina a minha mente, ilumina a minha vida, ilumina o meu coração. Aí eu falei, só isso? Ela falou, só. Eu falei, É a beleza. segunda pessoa. Segunda pessoa, no mesmo dia. Mas eu não liguei muito, eu era muito adúltero, sabe? Mulherengo, eu queria conversar com ela. Mas aí ela não queria papo, desligou o telefone, aí tudo bem. E aí eu voltei para casa aquele dia e tinha sido muito ruim, tava sendo muito ruim, eu tava me separando. Eu fui casado, me separei, depois eu tava morando com minha ex-amante, que é essa mulher que eu tava me separando agora, porque eu descobri que ela tinha um outro amante, e aí eu contratei a morte de 3 pessoas. Era um monte de coisa ruim. E aí eu voltei para casa nesse dia, eu entrei no quarto, tomei um banho, entrei no quarto, fechei a porta, deitei na cama, e como todas as noites eu comecei a chorar de desespero. Porque eu não sabia o que fazer E da isso minha. estava comum. Todas as noites estava. Foi naqueles dias ali Que você estava. que tinha lá os assassinatos para ser concretizado, que eu Você estava tinha me desesperado. separado, né? Eu tinha várias empresas que tinham quebrado, tinha muitas dívidas, então um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas é engraçado que o ímpio, né? O sofrimento não faz o ímpio melhor. Mesmo no sofrimento, eu vou ligar para a moça, né? Pra você ver, né? O ímpio está morrendo, está no fundo do poço, mas está ligado ainda à prostituição, né? Ao alcoolismo, né? Ele piora ainda, né? Mas aí eu cheguei aquele dia em casa e comecei a chorar de desespero, como eu fazia aquelas noites. Sem saber o que ia fazer da vida. Aí eu lembrei o que eles tinham me dito. Aí eu pensei, vou falar aquilo que me disseram.